Depois que nós encontramos um fundo no Bitcoin, o que nós devemos fazer é olhar para as altcoins. E depois que nós investimos nas altcoins, o que a gente deve fazer é olhar para realizações de lucro. Esse é o fluxo que eu, Guiteles, sigo nos meus investimentos. E como nos últimos dias, na semana passada, eu comentei com você que Bitcoin estava próximo de um fundo, nós formamos esse fundo, nós fizemos nossa entrada nesse fundo e agora a gente deve olhar para as altcoins para poder rotacionar o nosso capital. Assim que a gente fizer essa rotação, a gente deve olhar para realizações de lucro. E eu vou comentar com você na nossa análise de hoje como que vai funcionar essa minha estratégia, beleza? Bom, Guiteles na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, a gente está colocando a performance de todos os setores criptos e até mesmo Bitcoin na última semana. A gente viu que a performance de Bitcoin ela acaba superando a boa parte ali dos outros setores, só que a partir do dia 7, que foi no sábado, a gente já começou a ver Layer 1 performando muito melhor do que o Bitcoin. Olha só, se a gente olha para Layer 1, a gente teve uma média ali de 23% de valorização, e quando a gente olha para os outros ativos aqui, a gente está vendo os ativos com mais desvalorização. Isso daqui nos mostra um sinal de um setor aonde nessa próxima pernada a gente pode fazer os nossos investimentos. Olha só, se você me acompanha há mais tempo no canal, você sabe que toda pernada de alta que nós temos sempre tem um setor ali que ele se sai muito bem. Da última vez foi o setor de inteligência artificial. Se o setor de inteligência artificial vai voltar nessa pernada, não sei. Eu sei que a pernada de inteligência artificial foi muito boa. Por exemplo, a XBT nos deu a oportunidade de pegar 2 vezes movimentações de 36%. Agora, se vai ser Layer 1, eu não sei. O que eu sei é que Layer 1 está começando a apresentar um sinal de performance melhor do que a do Bitcoin. E isso pode fazer com sim que o capital ele rotacione para Layer 1. Vai ser exatamente nesse momento que eu vou tomar as minhas decisões de entrada dentro das altcoins? Ainda não. Eu ainda estou majoritariamente posicionado em Bitcoin e ainda não rotacionei o meu capital. Mas eu não sei se você lembra, mas quando nós estávamos falando de inteligência artificial, a gente ficou traqueando esse setor muito antes da gente tomar a decisão de entrada. E afinal de contas, quando a gente olha para a Layer 1, ela acabou de performar acima do Bitcoin. Bom, se a gente entrar dentro de Layer 1 para entender ali os ativos, tá? E como que a gente faz para selecionar o ativo, a gente coloca todos os ativos de Layer 1 dentro do mesmo balaio e a gente vai procurar por volatilidade, momento, endereços ativos. O que a gente quer são ativos que têm um alto número de endereços ativos, com bom momento também, e com que a volatilidade ela não tenha estourado tanto ainda. E quando a gente faz isso, a gente consegue entender, poxa, dentro de Layer 1 a gente tem milhares de cripto, qual que eu vou escolher? Bom, a gente começa a olhar para Gala e OM e a gente já começa a ver que esses dois ativos eles já começam a se destacar em meio a essa multidão. E Gala tem um número de endereços ativos muito superior do que qualquer outro ativo. Isso daqui nos mostra uma boa métrica on-chain para Gala. Isso daqui é suficiente para a gente tomar uma decisão de entrada em Gala? Não, a gente precisa ir para o nosso price action e entender o que está acontecendo no price action desse ativo também. Olha que interessante. Se a gente olhar para esse ativo aqui, ele devolveu praticamente 100% da alta que ele teve ali em maio. E quando a gente olha para essa queda, foi uma queda de 36%. Isso daqui nos mostra uma retração extremamente relevante, onde a gente pode olhar sim para esse ativo. Eu quero que você veja que também a pernada de baixa, ela perdeu a sua intensidade nessa última pernada que nós tivemos. Olha como que o fundo ele já foi próximo do fundo anterior. Isso daqui começa a nos mostrar sinais interessantes dentro do ativo. Quando a gente olha para o RSI, por exemplo, a gente começa a ver divergência dentro do RSI. Opa, excelentes sinais nesse ativo aqui. Então, quando a gente vem da análise on-chain para o price action, a gente já começa a identificar alguns padrões interessantes.
E Gala seria um ativo para a gente holdar aí, para a gente simplesmente colocar na nossa carteira e esquecer e acreditar que vai ser alta infinita? Obviamente que não, porque aquelas pessoas que adoram holdar Gala, elas estão no mesmo preço de agosto de 2024, ou seja, praticamente um ano no 0 a 0. Isso significa que se essa pessoa tivesse investido na renda fixa, seria muito melhor do que ela ter holdado Gala. É exatamente por conta disso que eu, Guiteles, não fico holdando bons projetos. Todos os meus investimentos, eles são de compra e de venda no momento atual do ciclo que nós estamos vivenciando. Fases de holdar bons ativos, ela só acontece quando nós estamos em capitulação cíclica do Bitcoin. E isso aconteceu em 2022, 2023. De lá para cá, as nossas estratégias elas devem ser completamente diferentes. É comprou e vendeu, meu caro, porque se você ficar holdando altcoin, você só vai acumular prejuízo ao longo desse caminho. E o pior, você vai ficar muito frustrado ao longo desse caminho. Sabe por quê? Que no começo você vai ver a sua carteira performando bem. Por exemplo, se você entrar em Gala, você tem grandes chances de multiplicar capital nesse momento. Só que se você não souber o timing certo de realizar essas posições em Gala, muito possível que você entrará no prejuízo, porque quando a gente olha para o histórico macro do ativo, a gente está vendo que o ativo está cada vez mais entregando um fundo mais baixo do que o anterior. Só que as pessoas que sabem aproveitar exatamente os momentos de alta, elas conseguem fazer dinheiro. Olha só, se a gente olhar para a Gala aqui na última pernada que nós tivemos em maio, poxa, ela entregou uma multiplicação de 65%. É uma multiplicação extremamente relevante que Bitcoin não vai te entregar isso daqui, Ether não vai te entregar isso daqui. Nós estamos falando que em questão de 6 dias, Gala multiplicou 65%. Isso daqui é muito dinheiro. Só que se o player não soube fazer as suas realizações aqui em cima, ele viu essa subida, devolveu praticamente tudo, tá? E vocês sabem muito bem que eu, Guiteles, prefiro vender os ativos do que ficar holdando e devolvendo 100% do lucro para o mercado. Bom, o capital ele não está rotacionando ainda para as altcoins. E a gente sabe que quando há uma rotação de capital para as altcoins, é o momento que as altcoins sobem de uma maneira mais expressiva. Isso significa que quando o capital está rotacionando, igual nesse período aqui de novembro de 2024, a gente deve ter uma carteira mais exposta em altcoins do que em Bitcoin. Isso geralmente acontece quando a gente realmente rompe ali a máxima que nós tínhamos e o ativo ali ele dispara nas suas pernadas de bull run. Bull run é uma fase onde a gente sobe mais sobrecomprado, onde tem uma euforia muito forte acontecendo no mercado. E essas fases elas acontecem várias vezes ao longo de um ciclo. Nesse momento, a gente ainda não teve, porque a gente rompeu o nosso topo histórico ali, só que a gente teve uma retração, muitas pessoas se apavoraram aqui nessa retração, mas a gente viu ali que essa retração ela foi apenas uma correção. Tirou um excesso de alavancagem que nós tínhamos das pessoas que estavam apostando em alta, e isso a gente sabe olhando exatamente para o mapa de liquidação. Olha quantas pessoas foram liquidadas ao longo desse caminho, olha como que ficou livre, leve para o mercado poder subir sem que a gente tenha grandes pressões de venda, porque as pessoas não estão alavancadas agora. Agora quem está alavancado está apostando em short, ou seja, a gente tem liquidez para ir para cima. Isso daqui abre margem para que sim, a gente possa vir buscar um rompimento dessa máxima, mas a gente ainda não vai falar sobre rompimento de máxima, porque a gente precisa que o rompimento aconteça. Eu, Guiteles, não gosto de trabalhar com essas expectativas de alvos de preço ou aonde vai ser o topo. Olha só, eu prefiro acordar todos os dias de manhã, analisar o mercado e entender quais são os dados que eu tenho naquele dia. Através dos dados daquele dia, meu caro, eu tomo uma decisão ou de compra ou de venda. Por exemplo, eu não cravei alvo sobre essa retração, eu não sabia até onde essa retração ela iria acontecer. O que eu sabia é que quando nós estávamos aqui em cima, a gente estava em uma região de topo e que uma retração seria inevitável. E aí a gente vê a retração acontecendo até a gente chegar dentro dessa região e começar a apresentar sinais de formação de fundo. E lembre-se, eu tomei vários stops para poder entrar aqui dentro dessa posição. Stops que valeu totalmente a pena a gente ter tomado.
Porque, no final das contas, a gente fez uma compra dentro da carteira rumo ao milhão ali em 101.750. Olha o print dessa compra aqui que nós fizemos em 101.750. Ou seja, quando a gente olha desde as compras da carteira rumo ao milhão ali, a gente já está vendo que o mercado subiu ali 6%. E isso significa que aqueles stops que eu tomei ali, eles deram um prejuízo na casa de 1, 2%, ou seja, a conta ela já foi paga. Lembrando que eu vendi lá em cima, tomei stops para poder fazer reentrada na formação de fundo. Esses stops já foram pagos e a gente já está no lucro dentro da carteira rumo ao milhão. Quando a gente olha para estratégias de mercado, a gente não tem sempre uma certeza absoluta de qual que é o preço específico. Mas, meu caro, se tem uma coisa que me dá muito prazer, é quando a gente faz esse tipo de compra dentro da carteira rumo ao milhão. Eu quero que você veja o print. Esse print é de uma reversão. Agora é fácil olhar para o mercado e ver que nós estamos revertendo. Mas nesse momento, quando nós estávamos embicando para baixo, somente os dados on-chain, somente a análise de price action foi capaz de fazer com que a gente tomasse essa decisão de comprar Bitcoin em 101 mil dólares. Esse capital ele ainda segue concentrado, tá, dentro de Bitcoin, e nós já estamos trabalhando com stop gain a partir daqui, ou seja, a partir desse ponto o capital ele já começa a ser protegido, ou seja, não tem como eu devolver para o mercado dinheiro. A partir daqui a gente já sai com lucro no nosso bolso. Porque é assim que eu sempre faço o gerenciamento das minhas posições. Mercado subiu, meu caro, eu vou trabalhar com stop gain, eu não vou ficar esperando a festa acabar para eu tomar uma decisão de saída. Eu não vou ficar esperando o preço em específico para poder tomar uma decisão de saída ou uma decisão de entrada. Eu vou sair conforme a gente for tendo sinais de reversão. Mas caso a gente não tenha um sinal de reversão, caso o mercado me pegue desprevenido, eu tenho uma estratégia para isso, que é exatamente um stop gain, onde eu não vou devolver 100% do lucro para o mercado. Vou preservar parte disso e vou colocar no meu bolso. Afinal de contas, para você enriquecer, você precisa seguir uma regra simples e clara. Faça dinheiro, multiplique dinheiro, preserve dinheiro. Trabalhe, venda suas horas ou empreenda, seja CLT ou seja um empresário. Faça dinheiro em uma economia capitalista. Em seguida, multiplique esse dinheiro, multiplique ele dentro do mercado cripto, porque é um dos melhores mercados para a gente fazer isso. O único mercado que tem análise on-chain, ou seja, o único mercado que a gente consegue antecipar movimentações de big players. Terceiro, preserve dinheiro. Todo aquele dinheiro que você fez, que você multiplicou, você preserva. Não sai gastando tudo e também saiba fazer as suas realizações. Não devolva tudo para o mercado. Continue trabalhando, continue fazendo dinheiro, pegue aquele dinheiro que você preservou lá atrás com mais aquilo que você fez numa próxima oportunidade, multiplique de novo. Repita isso pelos próximos anos e você atingirá a sua liberdade financeira. Como que eu tenho certeza absoluta de que você atingirá a sua liberdade financeira? Bom, eu atingi. Eu era instalador de som, nasci em Governador Valadares, morava no Morro do Macaco, em Cotia, São Paulo. Caso você não saiba onde que é essa região, dá um Google aí, escreve aí Morro do Macaco, Cotia, São Paulo. Foi de lá que eu saí. Olha só, eu cheguei a morar de favor em um convento com a minha família. Bom, histórias tristes a gente deixa para depois. Mas eu quero que você entenda que eu não sou nenhum gênio, eu não tenho nada de diferente de você. A única coisa que me fez chegar aqui nesse sucesso que eu tenho hoje foi seguir essa regra. Então siga essa regra, arrisca. Faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro também, beleza? Essa jornada, ela não é rápida, mas vale a pena. Bom, olhando para isso daqui, além da gente ver que tem muita liquidação para cima, eu espero que o preço do Bitcoin ele vai subir ainda mais. Eu ainda vou rotacionar o capital que eu tenho dentro da carteira rumo ao milhão para as altcoins e lá na frente a gente vai começar a pensar em venda. Ainda não acho que é o momento de vender porque a gente tem espaço para poder subir. Estamos sem divergência nenhuma, RSI está subindo de maneira saudável. Quando a gente olha, obviamente, para uma hora ali, a gente já bateu sobre compra, mas a gente sabe que para que o 4 horas chegue em sobrecompra, que é o principal time frame, a gente vai ver uma divergência ali dentro do 1 hora.
E se a gente olhar, tem muita liquidez para cima. Se a gente analisar o sentimento do mercado, ele está greedy, algo que é muito bom. A gente precisa trabalhar entre essa zona verde e a zona eufórica, porque essas duas regiões são as regiões onde as pessoas tendem a colocar mais dinheiro para dentro. A gente não quer que o mercado fique em regiões como medo e medo extremo, porque isso nos coloca em bear market profundo. A gente quer que o sentimento dos investidores sejam positivos. Quando a gente olha para aquele meu indicador de preço justo, a gente bateu lá no preço justo, formamos uma região de fundo e agora nós estamos indo buscar um preço caro, que é a região verde aqui em cima. Pode ser que na região verde aqui em cima a gente comece a ver o capital rotacionando mais para as altcoins, tá? Divergências nesse indicador aqui vai ser nossos sinais de venda, sinais de realização. Quando a gente olha para as outras carteiras, a gente saiu um pouco do consenso de acumulação, mas novamente isso aconteceu ao longo do final de semana. Um padrão que vem acontecendo aqui nas últimas semanas. Sempre no final de semana a gente tem uma diminuição ali de acumulação, tá tudo bem. O que a gente não quer é que ao longo dessa semana se estenda com uma diminuição da acumulação. A gente precisa que esses players sigam em consenso de acumulação, ou seja, regiões azuis. Isso nos mostra que nós temos um interesse por outros players holdar os ativos. E olha só, esses players não sou eu e não são os meus clientes, mas se tem pessoas holdando os ativos, significa que a gente tem menos pressão de venda acontecendo naquele momento. Significa que é um momento excelente para a gente estar posicionado. Agora, quando até mesmo aquelas pessoas que acreditam em holdar bons ativos estão vendendo, significa que o momento ele está mais caótico e nós estamos em um consenso de distribuição. Ali a gente tem que tomar mais cuidado, tá? E bom, se a gente olhar para principais indicadores aí como o Sharp, mais uma vez, mostrando para você que esse é um excelente indicador para que a gente veja as regiões de pullback, tá? Ele vai nos apresentar se o cenário está bom ou não. Caso a gente tenha um pullback, mergulhe dentro dessa região laranja aqui, as coisas vão ficar bem negativas. Mas caso a gente tenha um pullback, ele bata ali na região amarela e ele volte para a região verde, ótimo, nós tivemos um pullback acontecendo. Esse pullback foi extremamente saudável, ou seja, aqui a gente pode voltar nos nossos investimentos. Quais investimentos que nós devemos voltar? Aqueles que a gente vendeu lá em cima, aqueles que a gente distribuiu. E olha só, quando a gente olha para a carteira rumo ao milhão, a gente está falando que a carteira rumo ao milhão se posicionou lá por volta dos 77 mil dólares. A gente fez algumas distribuições, mas a gente reentrou dentro de altcoins e a gente voltou com uma carteira para 90% em caixa dentro dessa região no Bitcoin. Todas as altcoins foram realizadas, todos os ativos foram distribuídos, até mesmo Bitcoin. E a gente volta a reentrar nos ativos aqui embaixo. Toda essa estratégia de compra e venda e esse gerenciamento é o que faz com que o patrimônio da carteira faça isso daqui. Com que o patrimônio da carteira ele suba sem freio e com os clientes estejam protegidos ao longo das quedas. Nas últimas semanas, enquanto a gente teve quedas, enquanto as altcoins devolveram 100% do lucro do começo do ano para o mercado, a gente simplesmente estava protegido, os clientes estavam tranquilos nesse momento, prontos, preparados para fazer novas entradas. E a gente fez novas entradas como que eu te apresentei nessa análise. Comprar e vender os ativos é a melhor estratégia que você tem para aumentar o seu patrimônio. E quando você vende, você tira a volatilidade para baixo, ou seja, o risco de diminuição do seu patrimônio. Para mim, essa é a melhor estratégia, comprar e vender os ativos. Ficar rodando é muito crença, muito achismo, muito acreditar em Papai Noel. Acreditar que a alta é infinita, acreditar que todos os ativos vão revolucionar o mundo e a blockchain, ela é simplesmente, cara, desculpa, eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para multiplicar dinheiro, para prover liberdade, segurança, conforto para minha família. Hoje eu moro nos Estados Unidos e eu faço isso através de uma moeda chamada dólar, ou seja, para mim o foco do meu patrimônio ele é em dólar. E se você quiser que a sua carteira ela seja igual a essa, você pode copiar e colar todas as decisões dessa carteira aqui para que você tenha exatamente os mesmos resultados que essa carteira aqui. Você pode copiar decisões como essa de há 4 dias a gente comprar 70% da carteira em
em US$ 1.000 no Bitcoin. Veja que a carteira estava com 91% em caixa, protegida ao longo de toda essa queda. Agora a gente reentra e agora nós vamos para mais uma fase de multiplicação do nosso capital. Caso você queira ter uma carteira igual a essa, caso você queira copiar e colar todas as decisões dessa carteira, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira rumo ao milhão ela é para você ou não, se faz sentido você ter uma carteira dinâmica. Afinal de contas, se você está esperando uma lista de 10 bons ativos ou uma gema que vai multiplicar R$ 1.000 em R$ 1.000.000, a carteira rumo ao milhão ela não é para você. A carteira rumo ao milhão é para aquelas pessoas que estão dispostas a seguir essa regra que eu falei para você da riqueza. Faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro também, onde a gente precisa comprar e vender os ativos, onde você precisa seguir trabalhando e focar 100% nisso. Deixa que a carteira rumo ao milhão nós gerenciamos e você simplesmente copia e cola as nossas decisões. Em breve a gente vai rotacionar esse nosso capital de Bitcoin para as altcoins e em seguida nós iremos vender, liquidar as nossas posições. Caso você queira estar junto comigo em todas essas decisões, nessa página aqui você encontra o caminho para isso. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber essas notificações aqui ó, na tela do seu celular, daquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, estou vendendo, o gerenciamento que eu estou fazendo dentro da carteira rumo ao milhão. Você só precisa copiar e colar que você terá os mesmos resultados que eu. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos resolver essas suas dúvidas. Mas eu venho mostrando aqui para você que a carteira rumo ao milhão toma excelentes decisões de compra e de venda. Em dezembro a gente liquidou tudo, se protegeu de uma das maiores quedas que nós tivemos nas altcoins, onde a gente chegou a ver ativos caindo 70% ou 80%. Agora, mais uma vez, a gente se protegeu de o mercado devolver todos os lucros de maio e a gente simplesmente reentrou mais uma vez em região de fundo. Se você quiser estar junto comigo dentro da carteira rumo ao milhão, link na descrição. Bom, para essa semana eu espero que a gente veja as altcoins performando um pouco melhor e em breve eu farei rotação do capital dentro da carteira rumo ao milhão. Agora é a gente curtir um pouco mais esse momento, rotacionar esse capital e ficar pronto para vender mais uma vez quando a gente chegar na próxima região de topo, beleza? Bom, lhe desejo uma excelente semana, essa foi a nossa análise de hoje e se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, beleza? Uma ótima semana e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!